Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos conversar hoje sobre a Mitre, pessoal, a MTRE3, empresa que nos últimos 6 meses chegou a despencar aqui quase 42%, uma queda muito considerável. E a dúvida que fica agora é: será que vale a pena investir em Mitre neste exato momento? Essa é uma dúvida que muitos investidores têm, principalmente porque a empresa vem pagando ótimos dividendos nesses últimos anos, tá? Dito isso, vamos conversar hoje sobre todos os detalhes da empresa, passando pelos indicadores, lucros, seus dividendos e também as projeções técnicas e também de preços, além das perspectivas futuras para a empresa e para o setor. Antes da gente começar, já se inscreva aqui embaixo, tá, pessoal? Se inscrevam e deixem o like, as duas coisas são importantíssimas para o meu crescimento por aqui. Comentando primeiramente sobre o case da empresa, e até também trazendo alguns números do primeiro trimestre de 2024 da Mitre, a empresa nesse início de ano, pessoal, teve alguns projetos dando andamento, tá? Tivemos um lançamento da Raízes Jardim São Paulo, onde a receita ficou em 215 milhões e já tem vendido 36% dos apartamentos, tá? Número bem interessante. Para o segundo trimestre, resultados que já estamos aguardando para julho e agosto, temos um resultado aqui de uma receita de 155 milhões. Já para outros empreendimentos, tivemos 51 milhões de receita, onde 49% das unidades já estavam vendidas, tá? Saindo os resultados, eu venho atualizar vocês aqui. Comentando agora sobre as performances das vendas da Mitre, pessoal, a empresa teve um aumento nas vendas brutas, tá? Tanto nas vendas brutas quanto também nas vendas líquidas. Resultados bem interessantes aqui. Quanto ao estoque da empresa agora, esse é um ponto bem bacana, a empresa ela mantém um estoque bem abaixo, tá? Basicamente, esse estoque são as unidades que já foram finalizadas e ainda não foram vendidas. Dito isso, 3% é um número muito baixo, tá? Reparem que no primeiro trimestre de 2024, tivemos aqui 2 bilhões em estoque, tá? Os outros 97 estão ainda sendo construídos. Reparem que para 2024, pessoal, praticamente a maioria das unidades já foram vendidas aqui, tá? Temos várias unidades agora para 2025, 2026 e 2027. E no meio de 2025 para frente, tem várias unidades em estoque ainda. Um ponto bacana aqui, pessoal, é que a empresa ela está em segundo colocado de todas as incorporadoras, né, as construtoras, quanto a esse estoque. Ou seja, a empresa tem uma eficiência muito grande no sentido de vendas antes da conclusão destes empreendimentos, tá? Fica apenas atrás da Lave 3, que também é uma empresa muito boa. Mas comentando agora sobre as entregas em 2024, né, mais especificamente no primeiro trimestre, pessoal, as unidades entregues ficaram em 1.228, temos um índice de satisfação aqui de 92%, tá? A receita beirou próxima a 678 milhões de reais, uma porcentagem de venda de 95% também, ok? A empresa vem mantendo também bastante operações em andamento, tá? Mas a tendência dela, até por conta da sua alavancagem, tema que nós já vamos abordar, é ter uma redução aqui, tá? Sobre a carteira de Land Bank agora, pessoal, a tendência para os próximos 3 anos é de um valor de quase 5 bi, tá? Basicamente, a Land Bank consiste em pegar lotes praticamente do zero e formar os empreendimentos nele, tá? Saindo nessa parte de números operacionais, entrando na parte dos números financeiros, receita líquida nesse primeiro trimestre veio melhor comparado ao primeiro trimestre de 2023, tá? Veio 28% superior, principalmente pelo maior número de vendas, e eles destacam mais dois pontos aqui. O primeiro é o crescimento consistente das receitas, onde já eu mostro para vocês também, e também a evolução das obras, que acaba gerando também um aumento nas receitas e, com isso, nos lucros. Onde nesse primeiro trimestre de 2024 tivemos uma queda bem considerável aqui, tá? O principal motivo foi por conta de um impacto da linha de outras despesas não operacionais, tá? A empresa sofre bastante com uma certa volatilidade nesses lucros, tá? Até por conta das vendas dos projetos, também dos prazos, né? Cada modelo de projeto tem um preço específico e vai tendo então essa volatilidade. É importante também destacar aqui que a empresa é muito afetada pela macroeconomia, principalmente pela taxa Selic que afeta diretamente o financiamento e o preço dele no caso, né?
Mas apesar dessa volatilidade no lucro, pessoal, a empresa vem pagando bons dividendos aqui, tá? Desde o seu IPO, pessoal, a empresa entregou um provento aqui de R$ 1,79 por ação, tá? Um valor bem interessante, mas é importante destacar também que a empresa caiu bastante nesses últimos meses, tá? A desvalorização da empresa foi muito relevante nesses últimos meses e afetou diretamente quem investiu em anos anteriores. Mas se você tem como foco o dividendo, pessoal, a empresa ela tem uma estratégia de distribuir pelo menos 50% dos resultados, um ponto muito bacana aqui, tá? Logicamente que tem um ponto que pode afetar essa entrega, que basicamente é a alavancagem da empresa, tá? Tanto a alavancagem quanto também os gastos operacionais. Por isso é importante manter uma estabilização nessa alavancagem que a empresa tem, tá? Apesar do setor que ela tá e também dos investimentos que ela faz para um longo prazo. Tanto até, pessoal, que a empresa vem focando bastante nessa redução da dívida líquida. Reparem que comparado ao quarto trimestre de 2023, a empresa teve uma queda aqui de 12% dessa dívida líquida, tá? E a estratégia da empresa nesses próximos anos reduzir o endividamento da companhia, tá? E essa redução, pessoal, vai ser muito bem-vinda, até porque a empresa vem trazendo uma performance muito interessante nas suas receitas, tá? Vejam aqui como a empresa vem crescendo essas receitas, fica nítido isso no gráfico anualizado, tá? Mas reparem como o lucro da empresa é afetado. Vejam como existe uma certa volatilidade. Vejam como o segundo trimestre de 2023, por exemplo, veio atípico. E essa volatilidade acaba também atrapalhando um pouco os preços das ações, tá? Mas um ponto bacana aqui é o seguinte: se a empresa conseguir manter uma crescente nos lucros nesses próximos 10 anos, apesar dessa volatilidade, a grande tendência é que a empresa pague mais dividendos nesses próximos anos, tá? Seguindo bastante a entrega dos projetos que ela fez. Dito isso, conforme os lucros vão crescendo, os dividendos vão aumentando. Mas logicamente que não é fácil, tá? Principalmente por conta da taxa de juros. Como esse setor depende muito do financiamento, a empresa acaba afetando muito em certos períodos de taxas elevadas. Vejam como a margem líquida, pessoal, cai nesses períodos mais ruins da economia, tá? Então esse ponto aqui é interessante para a gente ficar atento. Interessante mesmo é os dividendos, pessoal. A empresa vem pagando ótimos dividendos nesses últimos anos, tá? Vejam aqui como está a performance da empresa quanto aos dividendos desde 2021, acima de 6% para vocês terem noção. Mas neste exato momento, em 2024, pelo cálculo que eu fiz, pessoal, a empresa entregou aqui um dividend yield, levando em conta a Datacom, logicamente, de 4%, tá? Mas pode ser que a empresa entregue mais dividendos nesses próximos 3 trimestres aí que vão sair resultados, tá? Um ponto bacana aqui é que a empresa resolveu entregar esses dividendos em 2024 entre maio e setembro. O que eu quero dizer com isso? Você vai receber um dividendo mensal aqui, tá? E também com Datacom com prazos curtos, isso é bem bacana. Acredito que essa ideia, pessoal, deve ter vindo principalmente da JHSF, que está fazendo agora pagamentos mensais, tá? Então foi talvez um meio da empresa tentar chamar a atenção dos investidores, tá? Mas aqui nesse caso é só um achômetro, beleza? Outro ponto para a gente destacar também aqui é que o payout da empresa, pessoal, nesses últimos anos ficou sempre acima de 50%. Ou seja, aquele mínimo que eles prezam, nesses últimos anos, ficou bem acima. Então é um ponto bacana aqui, tá? Contudo, pessoal, a empresa está muito alavancada e esse é um grande problema para os próximos anos. Se a empresa conseguir reduzir essa alavancagem, vai ser muito benéfica e vai trazer talvez estabilidade para os lucros da empresa, tá? Mas tem um ponto aqui. Para a empresa conseguir reduzir de forma mais consistente e rápida, talvez ela tenha que reduzir um pouco os seus dividendos. Então se atentem a isso também, tá? Aproveitando esse indicador e comentando sobre os outros, vamos também comentar aqui sobre o PL, que está no seu menor patamar nesses últimos anos. Essa queda da empresa afetou bastante aqui os indicadores. Vejam o PVP da empresa como está reduzido, pessoal, caiu bastante. Temos também a margem EBITDA, que está com uma margem de 10. As margens desse setor é bem apertada, principalmente em momentos mais apertados da economia. Temos o ROI, que trabalha com ROI de 7, um ROI muito ruim, tá? Esse é um ponto que eu não gostei, tá abaixo da taxa Selic só para vocês terem uma noção. Não fiquei confortável com esse número. Evolução do patrimônio é bem estável, tá, pessoal? Não tem uma crescente, mas também não tem uma queda aqui, tá? Beira 1 bilhão. Isso fica nítido no VPA da empresa, que não tem volatilidade aqui, tá? E temos o LPA, que já tem uma certa volatilidade, mas conforme eu trouxe para vocês, esse indicador acaba tendo uma volatilidade por conta do momento da economia, que afeta a quantidade de vendas, e também na entrega dos projetos, tá? Até trazendo para vocês mais detalhes aqui, pessoal, comentando sobre as projeções de preços especificamente, vamos focar primeiramente no valor intrínseco, tá?
onde a gente consegue ver que a empresa está bem descontada, levando em conta a situação atual dela, tá? Logicamente que o LPA pode ter uma volatilidade aqui, no caso o VPA não costuma ter. Sobre o preço teto, pessoal, esse é um tópico bem complexo da empresa, até porque a empresa vem entregando dividendos bem acima, tá? Se baseando pelo preço teto atual, ou seja, levando em conta o último pagamento, especificamente, temos aqui uma margem de segurança a 5,50, ou seja, 9% negativo. Sobre o seu preço teto projetivo, eu não vou levar muito em consideração, é um pouco complexo a gente projetar algum preço teto aqui para a empresa, até por conta da volatilidade nesses lucros, tá? O preço teto nesse caso aqui está bem positivo, porque eu considerei os últimos 12 meses, ou seja, os últimos 4 trimestres, e nesse caso aqui está embutido aquele segundo trimestre de 2023, tá? Que veio bem acima comparado aos últimos trimestres da empresa. Analisando o PEG Ratio agora, pessoal, esse indicador está bem descontado, tá? Mas esse indicador aqui pode também ter sido afetado por conta dos lucros bem acima da média em 2023, tá? Logicamente que se os resultados vierem parelhos com o de 2023, há grandes chances aqui desses preços realmente se concretizarem, tá? No caso, pro valor intrínseco, talvez esse resultado aqui seria mais pro longo prazo, imaginando também uma queda da Selic, tá? E conforme vocês já estão vendo algumas notícias, os gastos públicos estão exagerados e isso pode afetar um pouco nesses próximos anos essa queda da taxa Selic. Mas lembrando também que com a mudança do Campus Neto no Bacen, quem entrar no lugar pode já pensar numa queda, tá? Isso também afetaria aqui no curto espaço de tempo, imaginando em 1 a 2 anos, um aumento nos resultados da empresa. No caso, focando em todas as empresas que trabalham com empreendimentos, tá? É importante também entender se é o momento certo de cair a Selic, tá? Esse é um outro fator que também pode afetar no longo prazo a empresa, e não só a empresa, né, como também o Brasil inteiro. Pessoal, comentando agora sobre as projeções técnicas da MTRE3, no gráfico mensal especificamente, que costuma ter movimentos mais assertivos. Pessoal, a empresa ela costuma trabalhar em tendência de baixa nesses últimos anos, tá? Desde o seu IPO. Em certos momentos ela tem uma volatilidade para cima, como aconteceu no mês de 2023, tá? E também mais para o final do ano, mas no longo prazo a tendência foi mais baixista, tá? Principalmente porque ela pegou aqui um momento de aumento da taxa Selic, e isso acabou afetando também os resultados dela, tá? Melhorando esse cenário, eu acredito que há grandes chances da empresa também trazer uma melhora aqui nos preços. O cenário da empresa hoje é o seguinte, pessoal. Nesses últimos meses, a empresa vem caindo bastante e a tendência ainda está mais propensa para baixa, tá? Caso o ativo venha a ter uma alta nesses próximos meses, até imaginando também um resultado mais positivo nesse próximo trimestre aqui, nesse segundo no caso, a empresa pode vir chegar aos 4,47, que fica beirando aqui a região dos 4,42, que pega os preços dos últimos 20 meses, e tem mais outras duas regiões que podem segurar os preços aqui, que é a 4,82 e a 5,17, que já chegaria bem próximo a esse canal de baixo da empresa, tá? Mas é importante ressaltar, neste momento, a ação opera em baixa, tá? E isso pode trazer volatilidade se você for investir hoje. Não se esqueçam desse ponto. Imaginando um cenário positivo agora, pessoal, imaginando que a taxa Selic vai cair nesses próximos anos, por exemplo, não estou dizendo que vai cair, tá? Tem algumas regiões aqui que eu deixei já marcado, que é a 7,9, a 7,73 e também 7,82, tá? E a 8,77. Mais à frente teria que ter um movimento bem positivo no mercado e também um favorecimento aqui nos resultados, que também agregaria bastante para a Mitre aqui, tá? Destaco essa região do 7,73 e também do 7,82, que é muito importante e que pode também atrapalhar um pouco no crescimento da empresa, tá? Se atentem a essa região, ok? Como a empresa vai pagar dividendos nesses próximos meses, talvez pode ter uma volatilidade nesses preços, tá? Nessas projeções, até porque os dividendos, quando são pagos, derrubam o valor da ação, então a gente tem que ajustar aqui também os preços, mas vindo a atualização dos resultados, eu venho atualizando vocês aqui também, beleza? E nesses últimos 5 anos, pessoal, a performance não foi boa mesmo, tá? A empresa está caindo e ela precisa de alguns fatores para melhorar. Eu destaco principalmente uma estabilização nos lucros, onde a empresa conseguiria fazer isso, reduzindo talvez a sua alavancagem, mas principalmente também uma melhora da taxa Selic, tá? Esses pontos afetariam demais os resultados da Mitre aqui. Não só da Mitre, como todo esse setor imobiliário. Setor esse, pessoal, que com um ajuste que vem acontecendo na nova carga tributária, pode ser afetado quanto aos preços, tá?
onde eles podem aumentar até 15% por conta dessas novas cargas. Isso seria muito negativo para o setor, tá, pessoal? Reduziria bastante os resultados da empresa, além também de ser ruim para a população, né, pessoal? Esse valor seria parelho com mais de 2 anos de inflação controlada no aluguel, por exemplo, tá? Isso com certeza ia trazer algumas dificuldades nas compras, até por conta do aumento de alíquotas, e claramente iria reduzir as compras, mas também dificultar a vida das pessoas, né? Mas o setor imobiliário, pessoal, já está buscando para reduzir esses aumentos, tá? Eles já estão com alguma proposta de reajuste, até porque isso ficaria muito ruim para os próximos anos para esse segmento, né? Para esse setor. Eu acredito que não vai ter segmento isso, tá? Mas estarei atento e qualquer novidade eu venho atualizar vocês aqui também. No curto prazo, para esse segundo semestre, pessoal, 2024, pode ter perspectivas positivas, tá? E, consequentemente, todo o setor imobiliário, beleza? É um setor complexo, tem muita volatilidade, depende muito de uma boa economia e uma boa estratégia também para o longo prazo dentro da empresa, tá? Mas tem um ponto positivo, ela paga bons dividendos quando ela entrega ótimos resultados, advindos principalmente dos projetos que ela vai entregando, tá? Como a redução da alavancagem aqui da Mitre, pessoal, se ela conseguir seguir esse padrão, talvez pode ser que a empresa tenha uma estabilização nos lucros e também nos preços, mas nesse atual momento a empresa segue em queda e se atente a isso, pois você vai receber dividendos, mas ao mesmo tempo vai ter uma certa volatilidade, tá? Lembrando a todos que não é nenhuma recomendação de compra ou de venda aqui, tá, pessoal? A única recomendação que eu sempre deixo é que vocês se inscrevam aqui no canal, que é muito importante, deixem o like e também ativem o sininho para vocês voltarem a ver eu por aqui, beleza? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal!